Fala meu trader, muito bom dia, como é que é? Tudo certo? Então, hoje dia 26/7, quarta-feira, a gente vai estar fazendo aí uma revisão, na verdade, dar continuidade ao último vídeo que foi colocado aqui no canal, referente ao desempenho aí durante o desafio de 100k da mesa proprietária da MyForex Fund, certo? Então a gente pegou essa mesa de 100k no início de julho. Durante esse mês chegamos aí bem próximo para completar a primeira fase, no caso obter os 8% em 30 dias, que foram estendidos por mais 30 por conta de a gente ter mantido-se dentro das condições de operação e também sempre ter mantido a banca acima de 6%, certo? Então a gente conseguiu essa extensão de prazo. Chegamos aí bem próximo à conclusão da primeira fase, faltando $70 apenas. Estava com 7.930 mil, né, dólares positivos. Faltavam $70 para atingir os 8%. E infelizmente, coisas no mercado acabam acontecendo. Vou estar demonstrando para vocês o que acabou acontecendo. A gente entrou precipitadamente vendido no Libra. A Libra correu bastante, acabou devolvendo tudo como a gente esperava. Já sabia que estava bastante esticado, mas acabamos reduzindo a nossa banca, que estava em 7.930 para 3,5. Semana passada consegui sair de 3,5 para 6,6 e infelizmente numa operação no euro um pouco mais alavancada, tentando pegar notícias também vinculadas ao movimento, acabamos levando um stop aí de 5% e retornamos a banca para o estado inicial de 1,5. Então é isso, faz parte. Infelizmente erros também são cometidos por nós traders e eu acabei errando também. Na verdade foi um movimento atípico da Libra, vou estar demonstrando para vocês, mas de fato aconteceu. Vou estar demonstrando todo o histórico, certo, agora. E é isso, vamos que vamos, o desafio ainda não acabou. A gente tem aí, por conta de ter se mantido muito bem, temos aí um prazo indeterminado agora, por solicitação nossa a MyForex Funds. Então vamos aí estar tendo continuidade na banca e sem tempo agora limite, o que vai permitir a gente ter mais tranquilidade para recuperar tudo, certo? Então, sem muito papo, aconteceu. Quem é trader se garante e tem que buscar novamente os 8%, e é isso que a gente vai fazer dentro da nossa estratégia aqui da FLFX, demorou? Então, sem muito papo, vamos lá ver gráfico, que é o que importa. Então, tela compartilhada com vocês. Esse aqui, primeiramente, a gente vai estar subindo aqui o histórico, certo? A gente vai aqui exibir. Então tá aparecendo aí para vocês. A gente vai aqui histórico da conta, certo? E a gente vai clicar com o botão direito, período personalizado. Todo o histórico da conta. E aqui está todo o histórico da conta desde o dia 31 de maio, que foi o primeiro. Na verdade, a gente pegou essa conta em junho e trabalhamos nela aí 2 meses para aprovação. E enfim, o último vídeo que eu coloquei, nós estávamos aqui nesse dia 6/7, certo? E vamos lá para o dia 6/7 para a gente analisar a movimentação da Libra, que foi onde aconteceram os stops. Como vocês podem ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops na Libra. Erros de não ter tirado o risco no momento certo, erros de estar um pouco mais alavancado, como aqui e aqui, mas principalmente por não ter tirado o risco ou não ter realizado o pouco que o trade deu, tentar segurar demais e acabar levando um stop maior do que devia. Ainda assim, dentro do gerenciamento, a gente tem um limite de perda de 5% ao dia, nada que a gente não consiga reverter também, certo? Então vamos lá para a Libra, que dia que foi que eu vendi aqui? Dia 10/7 foi o dia que eu vendi a Libra. Então a gente vai aqui no gráfico diário da Libra, vai dar um zoom
e vai procurar o dia 10. Dia 10 está aqui, exatamente onde a gente botou o mouse agora. Esse aqui foi o dia 10, certo? Dia 10. Então eu vou pegar essa linha, vou colocar aqui, vou marcar o dia 10 e a gente vai analisar o gráfico onde a linha marcou no H1, que minha entrada foi no H1. E a gente vai voltar e vai ver aqui. Vamos aqui ampliar a escala. A gente ampliou aqui a escala e a gente vai observar o que aconteceu na Libra, certo? Então, esse foi o movimento da Libra. A gente entrou aqui, nesse candle aqui, certo? Já me localizei. Então, o que aconteceu? Para mim, a Libra nesse momento aqui do dia 10 do 5 já estava bem esticada. A gente tinha alguns indicadores que a gente utiliza e que não são comentados aqui no canal, justamente por ser confluências que a gente utiliza, que a gente abre mais para quem está mais próximo. Mas a gente tinha indicadores de que aqui já estava esticado a Libra, então eu imaginei que no início da semana ele fosse fazer esse movimento de correção normal. A gente tinha até traçado aqui um Fibonacci, para você ver como principalmente Fibonacci falha nos times menores. Nos times maiores a gente consegue ter uma maior precisão, e se a gente respeitasse também o fechamento de candles, a gente não teria tomado esse stop. Então foi aqui o preço, a semana começou aqui do dia 10, olha, cadê? O GBP USD estava aqui, eu já acreditava que ele ia retornar, então esse aqui é dia 7, dia 10 começa aqui, ele faz esse movimento, vem buscar o 61.8, era a confluência que estava me dando mais segurança para vender, e além do mais, tá faltando uma média da gente aqui. Deixa eu adicionar essa outra média. Pronto. Adicionamos aqui a 20 high. Então, quando o preço da Libra chegou aqui próximo a 20 high, que é um movimento que a gente utiliza é um padrão de entrada da FLFX, no momento que o preço está em uma tendência de queda no H1, que começou a tendência de queda aqui, quando o primeiro candle fecha abaixo da 20 low, tendência de queda declarada, melhor venda na 20 comum. Vamos voltar aqui e ampliar que é melhor. Fechou abaixo da 20 low, tendência de queda, melhores vendas, 20 comum e 20 high. O preço vem na 20 comum e recua, depois vem na 20 comum novamente e continua o movimento de queda a partir daqui. Quando ela volta, a tendência é que ele pare aqui novamente o preço, assim como ele parou na 20 comum. Porém, eu vendi a Libra quando esse candle de 1 hora fechou aqui. Então, quando o candle de 1 hora fechou, eu fiz uma venda, por já está acima da 20 comum e próximo a 20 high, eu fiz uma venda. Só que a partir daqui, em nenhum momento a Libra voltou mais. Então, dessa minha entrada, que foi com 0,50 dentro do gerenciamento de risco para quem gostaria de pegar apenas 70 dólares, certo? Para vocês verem que não tem essa de que o preço vai voltar. Então eu executei a venda aqui no fechamento do candle de 1 hora e a partir daí a Libra não parou de subir, subiu, vamos ver quantos pontos da nossa venda aqui, cerca de 3.000 pontos, sem recuar no preço novamente para a gente ter a oportunidade de vender. Então eu segurei aí só nessa de meio lote 3.600 pontos, teria que ter de stop para aguentar o movimento, que porventura veio a voltar tudo, certo? Então eu vendi aqui, já sabia que estava esticado, ela estica novamente e depois volta todo o preço para onde a gente vendeu. Então se a gente tivesse segurado, botar no stop, sei lá, de 5%, pelo lote está pouco, 0,50, a gente conseguiria aguentar o movimento e retornar para o 0 a 0, mas realmente é igual o que o Murilo do Coringa Econômico fala,
comentou na verdade que o mercado pode se permanecer mais irracional do que você consegue se permanecer líquido. Então essa foi a real. Vendi aqui, se eu entrei com o meu lote aqui, eu estaria correndo o risco de aqui 1,5%, né? Já estaria comendo aqui 1,5% da entrada. Ainda era uma entrada que eu devia ter botado 2 e segurado, mas no meio do caminho eu sabendo que estava esticado, vendi mais. Então vendi, a gente vai marcar aqui os preços, né? Certo? Na Libra. Então eu vendi a Libra em 1,29,221. Então eu fiz outra entrada na Libra que a gente vai marcar aqui de laranja em 1,29,221 aqui. Que foi praticamente aqui. Então a gente executou uma outra venda aqui na Libra, certo? De um lote aproximadamente nessa região. Tem que observar no H4 qual foi. Foi aqui essa venda, certo? De um lote no fechamento do candle de H4 aqui. Então quando esse candle de H4 fechou que não superou essa máxima, a gente fez uma venda. E mais uma vez, nesse momento, eu vou estar marcando aqui com a linha vermelha, certo? Para a gente observar no H1. Nesse momento que a gente executou a venda aqui, o preço deu a oportunidade da gente sair no com um pouco de ganho, a gente segurou, ele foi e voltou. A gente poderia ter a oportunidade de ter tirado o risco aqui, a partir do momento que, por isso que é importante tirar o risco logo, principalmente quando você já passou o calor. Então o gráfico permitiu, né, o ativo permitiu que a gente tirasse o risco e qualquer coisa se voltasse saía no 0 a 0, mas a gente resolveu segurar e depois disso o gráfico ainda sobe mais 2.000 pontos. Não satisfeito, mas ainda sabendo que está confiando na estratégia. A estratégia, quando totalmente aberta e com todos os indicadores, realmente fazia sentido. O dólar já tinha caído muito para estar realizando uma venda na Libra. Ela continuou e a gente fez mais uma venda em 1,29,677. 1,29 mais ou menos por essa faixa aqui. Então a gente fez o que? A gente fez mais uma venda. A gente tinha executado uma venda no fechamento desse candle de H4. Vou dar um zoom aqui melhor. A gente fez uma venda no fechamento desse candle de H4. O preço deu a possibilidade de a gente sair duas vezes aqui, e aqui no 0 a 0 não saímos. Quando ele volta para testar esse topo, que era um topo de H4, que eu acreditei que o preço fosse parar, eu vendi novamente e ele disparou mais alguns pontos. Já estava carregando aí 2 lotes, na verdade um que eu vendi, aqui tinha um lote, aqui tinha um lote. Vou até colocar aqui. Então aqui tinha um lote, aqui tinha outro lote. Quando chegou em 1,29,888, 1,29,888, que está por volta aqui dessa faixa de preço, que foi quando fechou esse candle de H4 aqui que a gente vendeu. Quando o candle de H4 fechou, a gente fez essa venda aqui
e 1,29.888, estava um pouco mais em cima. O preço, o ativo deu novamente oportunidades, igual deu aqui embaixo, aqui e aqui. Ele deu oportunidade da gente sair aqui e aqui no 0 a 0 a gente não saiu por acreditar na nossa entrada, só que aqui a gente já estava com 2,5 de lote. E o ativo subiu mais 1.500 pontos. A gente fez mais uma venda aí lá em 1,30.497, mais ou menos aqui por volta desse preço, 1,30.497, por volta desse preço aqui a gente executou uma outra venda, certo? Fundamentada num candle de 1 hora, que no caso uh, 1,3497. Exatamente, foi uma venda que foi executada também mais em cima, com um lote, né? Então a gente executou uma venda aqui com mais um lote de GBP USD e mais uma venda de GBP em 1,31.088, 1,31.088, por volta desse preço aqui a gente vendeu 3 lotes e acabamos sendo estopados aí já praticamente no topo do GBP USD. Então, olhando para trás e vendo tudo que eu fiz, realmente não foi uma operação, não foi uma operação totalmente errada, ao meu ver. Eu já sabia, já previa que realmente estava esticado e que teria que estar retornando, principalmente por o GBP já ter subido bastante. Então o GBP já vem numa subida forte há um bom tempo, então eu acreditei realmente que a venda seria a melhor oportunidade. Se a gente for ver no gráfico diário, o preço devolveu tudo, como a gente comentou. Nossa primeira venda de meio lote foi aqui e o preço devolveu tudo. E é isso, infelicidades no mercado, o momento realmente que o dólar foi jogado muito forte para baixo, ninguém esperava, acho que um movimento tão forte de queda do dólar. E se tivesse aí talvez permissão para esticar mais os stops, botar um stop mais esticado, realmente aqui é uma posição para um movimento mais macro. Acredito ainda estar trabalhando aqui no topo da Libra para alguns meses de queda da Libra frente ao dólar. Então aqui acho que é uma disputa do macro, então faz sentido estar tentando fazer essas vendas mais divididas, apesar de deveria ter esperado mais os candles de fechamento de H4, como aqui, pegar isso aqui, fechar o candle de H4 aqui, pegar isso aqui ou sair no 0 a 0 e realmente vender e segurar mais aqui no topo, onde a gente tinha 3 de lote. Então essa foi a sequência de loss que a gente tomou na Libra. Doída, porque eu sabia que ia ter uma boa movimentação de queda como teve, acabou devolvendo tudo e a gente devolveu aí uma boa quantidade do nosso ganho. A gente estava com 7.930 e levamos aí aqui 1.200 mais 722 deve dar 2.000, mais 1.500, 3.500 e mais 1.500 aqui, devolvemos aí praticamente 4.000. Caímos para 3.300 a banca, certo? Depois desses stops tomados aí na Libra. E a partir daí a gente começou a luta novamente. Engatamos aí uma semana interessante no dia 14, no início da semana. Na verdade, no final da semana. Então, dia 14, a gente obteve aí esses gains no USD-CAD. Duas vendas no USD-CAD e conseguimos aí pegar felizmente 1% praticamente.
Depois, quando virou a semana, a gente engatou uma boa sequência de gains aqui, 0,59, 0,48, aqui deve dar 1. Aqui, no caso, se a gente for juntar isso aqui, vai dar 1%, 1,4, 1,8, 2,1, 2,3, 2,5. A gente pegou aí 2,5 do dia 14 ao dia a gente pegou do dia 14 ao dia 19, praticamente aí 3%. A gente estava com 3,6 da banca e subimos para 6,6, certo? E depois acabamos aí realmente, infelizmente, tomando um stop na posição aí do euro, que a gente tentou segurar para fazer realmente um movimento aí mais de scalping, que acabou não sendo bem executado por ser na sexta-feira. Acabei dormindo posicionado no gráfico e com a notícia na segunda-feira do euro do PMI, eu acho, PMI, acabamos levando esse stop grande acabamos levando esse stop grande aqui no euro de 4,8 da banca. A gente tinha feito uma venda no euro nós fizemos uma venda no euro no momento que esse candle fechou aqui abaixo da média de 200, certo? A gente vendeu até um pouco antes. A gente vê o preço que a gente vendeu, foi 1,11,513. Então no 1,11 exatamente aqui mais ou menos, no 1,11,513 a gente vendeu 5 lotes de euro USD, tentando pegar um scalp de um movimento mais para cima. A gente teve a oportunidade de sair um pouco no 0 a 0, acabamos não saindo, então o mercado fecha aqui, acabou fazendo 2 candles a mais. A verdade é que a gente teria que ter esperado o fechamento do candle de H4, que é o mais importante, a gente não esperou. Então vocês podem ver que no H1 a gente vendeu aqui e no H4 ele veio fechar aqui. Aqui sim seria o scalping que a gente comentou, a gente venderia no fechamento do candle de H4, por isso é importante esperar o candle de H4, que é o macro. A gente utiliza o H1 para fazer day trade, mas a entrada mais importante está no H4. Então eu entrei precipitadamente aqui, deveria ter comprado quando o candle do H4 fecha aqui, com um stop aqui de 100 pontos praticamente, que faria sentido estar operando com esse lote de 5, no caso seria aí $500, 0,5 da banca, para pegar aí 1,0 da banca, movimento curtinho, que teria sido feliz se a gente tivesse esperado o H4 fechar, mas não esperamos, fomos precipitados, vendemos antes no H1. Vendemos antes no H1, tivemos aí a oportunidade na segunda-feira, quando o mercado abriu aqui no dia 21, de fechar o trade. Não fechamos o trade porque tinha na verdade isso aqui foi durante o dia 21 e o mercado fecha aqui em baixa, certo? Na sexta-feira. Na segunda-feira, dia 24, ele abre aqui, vem muito próximo à nossa entrada. A gente acabou não fechando porque tem uma notícia para sair para o euro, que era o PMI do euro, da zona do euro. A gente esperava que com a notícia o ativo fosse jogado mais para cima, retornando pelo menos aí a média de 200, o que daria aí quase 2% da banca, 1,5%, e a gente esperou por isso. É um movimento que eu acreditei que realmente o euro já tinha apanhado muito, como ainda acredito que o euro vai vir buscar essas regiões novamente, certo? Então o preço chegou aqui bem próximo, acabou saindo a notícia, jogou o ativo aí 800 pontos mais para baixo. Nosso stop estava mais aqui embaixo, protegendo aí por uma média, estava aqui embaixo da média de 20 do diário. O preço acabou
vindo bem próximo ao nosso stop. A gente ainda fez um scalping aqui mais próximo do nosso stop, pegamos aí ainda 1% e tentamos aí ontem, depois de ter levado esse stop, essa operação a gente abriu aqui dia 20 e fechou dia 25. A gente ficou 5 dias praticamente aí posicionado, esperando esse retorno, que eu acreditei que fosse aqui junto com a notícia, mas realmente devolveu. Tomamos aí um stop de 4. Ontem a gente estava sem. Esse aqui foi durante esse posicionamento que a gente estava negativo, a gente ainda abriu posições mais aqui embaixo no scalping, mas realmente acabamos levando esse stop grande e retornamos aí praticamente a fase inicial do desafio. Estamos aí com, se a gente for botar aqui todo o histórico e a gente puxar aqui, a gente vai ver lucro 1.415, 1.4 da banca, a gente estava com 7.930, faltava $70 e devolvemos aí, chegamos a 1.4, parece inacreditável, mas realmente não devia ter acontecido, aconteceu. Acho que apesar da gente confiar totalmente na estratégia, a gente tem que a gente tem que ter sempre mais paciência para operar e realmente esperar os sinais aí no gráfico mais alto, no H4. Então, se eu estivesse operando, olhando só o H4, como deve ser a estratégia é mais eficiente no H4. Se a gente tivesse esperado aí os fechamentos de candles vermelhos no H4, como aqui, tivesse vendido um stop aqui curtinho de 1000 pontos, teria pego 3.000 se tivesse mais paciência. Então, mais paciência para operar, saber que o mercado, principalmente quando abre de uma semana para outra, pode fazer movimentos inesperados como esse, e acabou acontecendo. A gente que é trader tem que estar preparado para não se abalar e continuar aí a trajetória para a aprovação dessa conta. Então, foi isso que aconteceu. 1.4 da banca. Voltamos aí ao estado praticamente inicial da nossa conta, mas ainda temos condições e confiança na estratégia de que vamos aí conseguir estar voltando a banca para os 8%, conseguir a aprovação dos 8, depois dos 5 e ter aí realmente uma conta de 100k, de $100.000 para a gente estar operando. Demorou? Vídeo sincero, acontece, já aconteceu várias vezes e enfim, a gente tem que melhorar para não acontecer em momentos como esse, como está já perto, né, de um objetivo a ser alcançado. E é isso, fé, força, vamos que vamos. Eu confio na minha estratégia, confio já no tempo de tela que eu tenho e é isso. Continue acompanhando, compartilhe aí com quem você acha que tem interesse em conhecer o real do mercado de Forex, a realidade. Tem que ter molejo para aguentar, se não tiver, acho que talvez não seja para você. Eu ainda estou assistindo nisso porque realmente acredito que seja para mim e acredito que possa ser para você também. Por isso que eu faço esse tipo de vídeo, para compartilhar a estratégia, para que tanto eu quanto você possa ter sucesso aí como trader e, enfim, fazer algo que realmente goste. Demorou? Se inscreve no canal, compartilha aí com quem tem interesse. Vamos que vamos. Tem mais ainda, não acabou. E é isso, segue no canal, compartilha. Demorou? Forte abraço, vamos que vamos. Hoje ainda tem análise semanal. Se liga na análise semanal que ainda vai pintar boa. Valeu, forte abraço.